Os banheiros públicos são locais isentos de vigilância do Estado. Só que daí você tem um problema. Existe uma questão biológica onde os homens são, em geral, possuidores de maior força física que as mulheres. Num ambiente onde há um combinado social, onde não haverá vigilância, e, portanto, a mulher estará sozinha, sem acesso à proteção do Estado, pela própria concepção do banheiro ser um local de intimidade, aonde não há vigilância de terceiros. Se o banheiro for unissex, haverão várias situações onde estarão presentes no banheiro, um local sem vigilância do Estado por conta da intimidade, onde estará presente uma pessoa do sexo masculino que, se quiser, consegue dominar fisicamente uma pessoa do sexo feminino. Isso tem um potencial elevado de gerar graves danos. A única coisa que impede o homem biológico de dominar fisicamente a pessoa do sexo feminino é a sua própria vontade. Então, muito boa noite. Meu nome é César Mello, sou jurista especialista em direito público e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre a audiência pública que tivemos sobre o compartilhamento de banheiros por pessoas trans, por pessoas cuja identidade de gênero, como eles falam, não bate com o sexo biológico, Se eu estiver usando os argumentos, as informações erradas, as terminologias erradas, por favor, já deixe nos comentários, já me corrija. Não é isso, não é de gênero, não é sexo, não é... Me corrija aí nos comentários. Deixa o seu comentário me corrigindo, por favor. Até porque as minhas credenciais de jurista nível 3 pouco importam para esse tema em questão. Faremos um comentário sobre essa audiência pública, sobre os relatos, e esses relatos, eles, especialmente o da empresária, deixa eu pegar o nome dela aqui, Andressa Favorito, que fez aqui um relato sobre o uso de banheiros por menores de idade, e a situação que ocorreu, e achei oportuno utilizar esse relato para dar a minha opinião sobre essa questão específica, e apontar que essa discussão ela se afastou muito do básico, justamente para chegar a um resultado que não é o do senso comum ou do bom senso. Vamos para a vinheta e seguimos com o vídeo. Pois bem. Essa semana, nessa terça-feira, tivemos uma audiência pública para a discussão dessa questão do uso dos banheiros públicos por pessoas que são de um sexo biológico, porém entendem, por qualquer motivo que o seja, de que pertencem a outro gênero. Então são as pessoas popularmente conhecidas por quem não é especialista nível 3 em questões de gênero, por pessoas trans. Se você é um especialista em questões de gênero, pós-graduado em questões de gênero, primeiro, meus parabéns por ter se dedicado a essa área de conhecimento, um investimento muito bem feito, especialmente se tivesse sido feito com dinheiro público, sensacional, sem nenhuma ironia, sensacional, sensacional. O que seria de nós sem os estudiosos das questões de gênero, Aonde estaria o Brasil sem os estudiosos das questões de gênero? Então fica os meus parabéns para quem é especialista nível 3 em questões de gênero, que, por favor, não deixe de comentar, corrija tudo, assista o vídeo do começo ao fim, se for o caso, baixe as legendas, e corrija ponto a ponto do que eu falar errado nesse vídeo, põe assim o horário e põe o comentário do que eu falei errado, lembrando sempre que aqui no canal nós temos uma regra muito bacana, que é o seguinte: o comentário mais tacanho, o comentário mais imbecil que for feito, eu fixo no topo. E o comentário mais inteligente, o comentário mais genial, eu fixo no topo. Como só dá para fixar um, eu fixo ou um ou outro. Ou o comentário mais inteligente ou o comentário mais tacanho, mais imbecil. Só que eu não digo qual é qual. Eu só fixo no topo e deixo para a ágora da internet decidir qual dos dois o seu comentário pertence. Você que for um especialista nível 3 em questões de gênero, faça o seu comentário. Pode ser que seja fixado no topo, mas não deixe de comentar. Dito isso,
eu vou colocar aqui a minha opinião. Opinião, né? Porque a minha formação, eu sou jurista, nível 3, né? Especialista em direito público. Então, não se trata de uma área de conhecimento, né, que tenha muito a ver com essa questão dos banheiros, dos gêneros, etc, etc, etc. Porém, contudo, no entanto, eu vejo que as discussões, elas se afastam de questões básicas de constituição do Estado, certo? Então vamos lá. Para que serve o Estado? Para que o Estado foi criado, né? A gente sabe que o Estado se afastou muito disso, mas a justificativa da existência do Estado, né? Não, uma capistão nunca vai acontecer, esse troço de ausência do Estado é uma bobagem e tal, por quê? Porque o Estado existe, o fundamento de existência do Estado qual é? É garantir a paz social. Então, o Estado é quem detém o monopólio do uso da força, né? Detém o monopólio da violência, e ele, em tese, deveria utilizar esse monopólio para resolver conflitos, mesmo que, eventualmente, ele precise fazer o uso da violência e o uso da força para resolver conflitos, né? Nós temos um conflito, vamos dizer especificamente, né? Uma pessoa está com o seu patrimônio e outra pessoa quer tomar à força o patrimônio dessa pessoa com o uso de ameaça, muitas vezes com o uso de agressões. Então, para que serve o Estado? O Estado manda a sua força policial, manda homens armados para exercer uma violência ainda maior contra essa pessoa que está fazendo uma injusta agressão, para que essa pessoa cesse a sua agressão, né? E para garantir que outras pessoas achem má ideia agredir outras pessoas, né? Ele vai para a punição, então ele retira a liberdade daquela pessoa que iniciou uma agressão injusta, traduzindo, cometer um crime. Em tese, os crimes deveriam estar restritos a agressões reais e realmente injustas. Você sabe que hoje em dia a coisa tá diferente, né? O crime de ódio, você não concorda com a minha opinião, crime de ódio, né? Virou crime, né? Ninguém foi agredido, ninguém fez nada, você se ofendeu, né? Ele tem uma opinião diferente, a opinião dele me ofende. Não, a opinião dele não te ofende, é você que se ofende. Você se ofendeu, né? Então não tem autor do crime. Se você se ofende com uma opinião, é só uma opinião, certo? Eu discordo da opinião, eu falo, então você é burro. O fundamento de existência do Estado é que o Estado fornece o uso da violência, né, contra aqueles que agem de forma injusta, né? E garante que ninguém mais use violência, com exceção lá dos casos de legítima defesa, etc., que ele autoriza. Notem, o Estado ele não tolera a violência praticada pelos seus cidadãos, certo? Ele cria uma exceção na regra que, olha, como eu não pude estar lá, você ficou autorizado momentaneamente a usar violência por conta, mas pode parar. Já usou, pronto, acabou, certo? Então o fundamento da existência do Estado é a garantia da paz social através do uso da violência exclusivamente por ele, certo? Só que sempre existiu, ou pelo menos desde que existem banheiros públicos, existe uma exceção a essa vigilância, esse fornecimento de violência ou de ameaça de violência para com os co-cidadãos. E essa exceção são os banheiros públicos. Por quê? Porque no banheiro público é proibido ter câmera. Por quê? Porque você tem direito à sua intimidade. Não pode. Os banheiros públicos são locais isentos de vigilância do Estado, certo? Só que daí você tem um problema. Porque existe uma questão biológica onde os homens são, em geral, possuidores de maior força física que as mulheres, tá? Não, tá errado! Eu estudo científico que prova que eu tô errado e tal, mas eu estou partindo dessa premissa. Os homens são, em geral, mais fortes que as mulheres. Não, mas então eu vou botar uma lutadora de MMA pra dar umas porradas pra ver se você não apanha e tal. Pois é, vieram com esse papo, já fizeram alguns testes e com excessiva frequência as lutadoras de MMA apanharam nos caras normal, que tinha um médio treinamento ou nenhum treinamento. Então eu vou me permitir manter o meu argumento, certo? Né? Pode ser que eventualmente, mesmo eu estando fora de forma, mesmo fazendo muito tempo que eu não pratico, pode ser que mesmo uma lutadora de MMA, né, considerando a minha constituição física natural, né, tome um certo atraso, né, mesmo de mim, né? Pode ser, pode. Tem certeza? Não. Apostaria em algumas mariolas? Provavelmente sim. Provavelmente. Depende, vai ser transmitido ao vivo, né? De repente a gente faz, né? Mas não. Em geral, vamos pegar na média. Na média, os homens são mais fortes que as mulheres. Isso significa o quê? Num ambiente onde há um combinado social, onde não haverá vigilância, e, portanto, a mulher estará sozinha,
né? Sem acesso à proteção do Estado, pela própria concepção do banheiro ser um local de intimidade, aonde não há vigilância de terceiros, né? Pode ser que você entre no banheiro e não tenha ninguém. Pode ser que você entre no banheiro e tenha 2 pessoas, certo? Considerando essa média, esse fato biológico, certo? Se o banheiro for unissex, se todo mundo usar o banheiro, certo? Haverão várias situações onde estarão presentes no banheiro, um local sem vigilância do Estado por conta da intimidade, onde estará presente uma pessoa do sexo masculino que, se quiser, consegue dominar fisicamente uma pessoa do sexo feminino, certo? Então, isso tem um potencial elevado de gerar graves danos, certo? Por quê? Porque dentro daquela situação do banheiro de intimidade, em a mulher estando no banheiro, com a presença de um homem biológico, né? A única coisa que impede o homem biológico de dominar fisicamente, né? E, se assim o quiser, intimidar fisicamente a pessoa do sexo feminino, sexo biológico feminino, né? É a sua própria vontade. Tá? Então, por que os banheiros lá atrás, por que as pessoas lá atrás, pessoas muito menos evoluídas, né? Olharam e falaram assim, não, vamos dividir. A gente bota homens, sexo biológico masculino, num banheiro e mulheres em outro banheiro, certo? Como é que as pessoas chegaram a essa conclusão? Porque é o seguinte, o banheiro é o local onde, especificamente, o uso da legítima defesa, o uso da violência pelo próprio indivíduo é presumido pelo Estado, certo? Então, qual que é a questão? Banheiro é um local de intimidade, não tem vigilância, não tem guarda, não tem nada. Entendeu? Lá dentro, meu amigo, é cada um por si. É cada um por si, certo? Até por conta da forma arquitetônica do banheiro, inclusive pedir socorro, gritar por socorro, é uma coisa um pouco mais difícil. Então, presume-se que, meu amigo, você vai usar o banheiro? Vai. Aí é você por você mesmo. Ah, mas no parque, na rua, alguém vai ver você sendo atacado e tem uma chance, né? O Estado pode colocar um guarda patrulhando o parque, mas ele não pode botar um guarda patrulhando o banheiro, certo? Até por conta da intimidade. Então, o que se convencionou na sociedade? Como é o local de uso da legítima defesa por excelência, coloca-se junto pessoas de potencial força física juntos com pessoas de potencial força física igual, né? Ou seja, mulheres com mulheres. Por quê? Porque na média a força física das mulheres, se uma mulher for agredir a outra, ela tem condição de se defender. Homens com os homens, por quê? Porque se um homem for agredir o outro, ele tem condição de se defender por conta. Se colocar um homem com uma mulher, a mulher não tem condição de se defender. Na média, calma. Não, eu sei que você tem aquela amiga que é muito fortuna e tal, que luta MMA, que ela consegue ganhar, mas você não consegue. Tá? Mas você não. Tá? Então vamos pegar você, que é a média, que não é a fortuna. Tá? Então, né, nós temos as exceções, mas nós vamos trabalhar pela regra, porque as decisões são tomadas pela regra e não pelas exceções. E da onde que a gente tira essa conclusão? A gente tira essa conclusão de uma coisa bastante simples. E as crianças? As crianças usam qual banheiro? Qual banheiro que as crianças usam? Certo? Em geral, as crianças, independente do sexo biológico, utilizam preferencialmente o banheiro das mulheres, acompanhados das suas mães. Certo? E ninguém acha ruim. Ninguém acha ruim, né? Eu lembro perfeitamente. Eu, quando era criança, eu acompanhava a minha mãe para uma atividade que eu não lembro exatamente o que era. Eu acho que era natação, né? Não sei, era muito pequeno, né? Natação, e eu ia com ela no banheiro, no vestiário das mulheres. Ela me levava junto, eu ia no banheiro. Eu e meu irmão no banheiro das mulheres, no vestiário das mulheres. E até certa idade, ninguém nunca reclamou. Né? Por quê? Porque era uma criança, né? Partindo dessa situação é uma área de intimidade, é uma zona de intimidade e nós estamos diante de uma criança. A criança, ela é considerada pela sociedade de mais fragilidade que as mulheres. Então, uma criança não tem condições de exercer violência ou afrontar uma pessoa do sexo biológico feminino o suficiente para colocá-la em risco, certo? E o que aconteceu? A gente frequentou durante um certo período, e eu acho que quando eu tinha por volta de 8, 9 anos, aí as outras mulheres que estavam no vestiário reclamaram com a minha mãe e falaram, olha, os teus filhos estão muito grandes, né? Não dá para eles usarem mais o vestiário das mulheres. E daí, né, eu lembro disso porque a minha mãe ficou irritada com isso,
certo? E na época, eu que era uma criança, eu concordei com as mulheres, né? Eu concordei. Porque, aliás, por que eu concordei? Porque eu estava com idade suficiente para me sentir constrangido de ir no vestiário das mulheres, certo? Ou seja, eu já estava adquirindo uma compleição físico-psicológica o suficiente para me definir como pertencente a um sexo biológico específico, certo? Né? E na época, eu lembro que minha mãe se irritou e eu meio que, né, com medo de apanhar, né? Não vamos ficar respondendo a mãe. Tem bom senso, né? As pessoas que têm bom senso, em geral, apanhavam da mãe, né? Então, tendo bom senso, mas eu tendi a concordar com as mulheres. Toda essa discussão, ela precisa voltar para o básico. E qual que é o básico? Ora, o banheiro público é um local aonde a ausência da intervenção estatal. É um local especificamente onde o Estado diz, aqui eu não vou entrar, aqui eu não vou monitorar, porque prevalece o seu direito à privacidade sobre a minha intenção de lhe proteger, certo? Então aqui não tem polícia, aqui não tem câmera, aqui não tem monitoramento, aqui não tem nada. Aqui é cada um por si. E se você partir dessa premissa, que o banheiro é um local público, com acesso público, porém as pessoas que lá adentram têm que se resolver por si só, né? Lá é o local mais propício à necessidade do uso de uma legítima defesa, de você ter que se defender a si mesmo. Aí a gente divide as pessoas de igual força física num banheiro e as pessoas de igual força física em outro banheiro. Se você adentrar o banheiro e existe uma pessoa do sexo que é divergente do sexo biológico diferente do seu, você percebe que a sua capacidade de autodefesa está limitada e, portanto, você, por puro bom senso, não deve usar aquele local público, certo? Por quê? Porque ali não tem como chamar a polícia. Ali você não conta com o uso da força estatal para lhe defender. Você vai ter que se defender por si mesmo. E é daí que vem os relatos das pessoas e o medo das pessoas. Ah, mas eu sou mulher, eu me sinto mulher. Legal, né? Todo respeito, né? Se sinta como você quiser. A questão é que você se sentir como mulher não te torna fisicamente igual a mim, né? Porque eu sendo mulher, no caso, não te torna fisicamente igual a mim. Você permanece com a força física capaz de me subjugar e eu não tenho a mínima condição de me defender, né? E é por isso que, no caso lá da minha mãe, quando nós começamos a ficar mais velhos, as mulheres olharam e falaram, não, peraí, ele já está chegando num ponto, né? Os meninos já estão chegando num ponto onde eles efetivamente, né, começam a adquirir uma capacidade física suficiente para subjugar uma mulher, né? Eu e meu irmão, nós sempre fomos pessoas altas, né? Eu tenho um pouco mais de 1,90 m de altura, né? Então, quando eu tinha 8 anos de idade, eu já tinha um tamanho, uma altura, já era comprido o suficiente para parecer, né, que tinha 12, 13, 14 anos, certo? Então, com plena justiça e utilizando essa lógica, para minha mãe, não, mas são os meninos, né? Eu tenho 1,90 m de altura e chego na casa da minha mãe, os meninos... A minha mãe ainda fala para os amigos, não, porque os meninos, né? Eu tenho 1,90 m, meu irmão tem, a gente também tem 1,90 m, mas são os meninos, né? Então, para mim, minha mãe, ela não via isso, ela não se sentia ameaçada pelo nosso tamanho, mas as outras mulheres, com plena justiça, se sentiam, né? E daí a minha mãe teve que engolir e a gente começou a frequentar sozinho o vestiário dos homens. E daí quem ficava preocupado era a minha mãe. Ela olhava e falava assim, mas peraí, os meus meninos estão sozinhos no vestiário, os homens feitos, grandes, enormes, né? Sozinhos com os meus meninos, se alguém quiser fazer mal para os meus meninos, né? Então, essa discussão toda, a meu ver, independente do gênero, nós temos que voltar às bases. E as bases são simples. Meu amigo, o banheiro é um local onde o que importa para você frequentar é a sua capacidade de se defender sozinho dos outros frequentadores, certo? Então, se é uma pessoa que se entende como mulher, mas conta com uma força física, né, por biologicamente ser do sexo masculino, né, vamos tentar falar da forma correta, né, não sei porquê, mas vamos tentar, né, só para evitar o mimimi nos comentários, né, do sexo masculino, então, infelizmente, você acaba tendo que frequentar o banheiro masculino, por quê? Porque você tem condição de se defender de um outro homem, né, masculino, biologicamente masculino, certo? Ah, mas ele vai mexer comigo porque eu me visto como mulher, etc, etc. Mete a porrada, mete a porrada e depois chama a polícia, certo? Essa acaba sendo
a solução. Brincadeira. Mas às vezes não. A gente sabe que muitas vezes a situação se resolve dessa forma. Então tem que haver um certo entendimento por parte de todos os que compõem a sociedade no seguinte sentido. Olha, gente, a discussão não é de ideologia, a discussão não é de preconceito, a discussão é da solução da sociedade, certo? A solução da sociedade é a seguinte. Por que originalmente nós fizemos a divisão? Mulheres e crianças num local, porque a capacidade de agir com violência para com outros indivíduos das mulheres e crianças, ela é suplantada, né? A intenção de cometer violência, ela é suplantada pelo próprio fato de que as forças são parecidas, certo? E os homens frequentam, certo? Porque as forças, a capacidade de cometer violência de um homem contra outro homem, ela é similar e, portanto, se alguém der a louca de querer cometer violência, né, vai acabar tomando porrada, né? Vai acabar sendo submetido à legítima defesa e não vai conseguir subjugar a outra pessoa com base nisso, né? Então, essa questão dos banheiros, eu vejo, você vê a audiência pública inteira, ninguém levanta esse porém, esse fundamento básico que é o seguinte, a divisão ocorreu com base na capacidade de legítima defesa das pessoas. Só isso. Só isso. Não era porque era homem, não era porque era mulher, não tinha nada a ver com genitália, não tinha a ver com o fato de que o Estado não fornece o serviço de vigilância dentro dos banheiros, né? É um local onde o cidadão efetivamente está designado, efetivamente terá que utilizar por si mesmo da sua capacidade de legítima defesa, e quando você coloca um indivíduo biologicamente muito mais fraco do que outro indivíduo biologicamente muito mais forte, você impossibilita essa pessoa de exercer a legítima defesa, e é por isso que houve a divisão. A divisão, ela nunca foi por sexo. A divisão sempre foi pela capacidade de cada um de exercer a legítima defesa, beleza? Então, se a gente mantiver a discussão nessa origem, eu acredito que muito provavelmente a gente consiga chegar a uma solução mais adequada, que atenda a todos os interesses, beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso, né? Esse é o ponto que eu queria pôr para vocês, tá? Peço que curta, compartilhem, se inscreva no canal e destaco mais uma vez, né, que isso é só uma opinião, tá? Posso estar completamente equivocado, mas me parece que é um argumento bastante fácil de ser sustentado, né? E atende ao senso comum. Em todo caso, se você for um especialista da área, né, por favor, anote, né, o horário onde eu falei bobagem e explique por que eu estou errado, beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.